Começa agora o podcast mais esperado da semana. Sua História Podcast. Apresentação: Aloísio Lemos. Um podcast onde o convidado conta sua história de vida. Sempre um tema importante para você. Divulga esse podcast para mais pessoas. Se inscrevam e deixem seu like. Deus abençoe sua vida. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no podcast Sua História para falarmos sobre histórias do ministério, pastores, amigos. Hoje estou aqui com o pastor Jonas, que é lá da Jocum. Ele vai falar um pouquinho sobre seu ministério, sobre sua família, sobre tudo que Deus tem feito através da vida dele. Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta, os nossos comerciais e já voltamos. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazaroto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. E aí, pessoal, estamos de volta aqui agora com o pastor Jonas. Nós queremos pastor Jonas Ribeiro da Silva. Ele que é pastor, missionário, especialista em aconselhamento de libertação e cura interior. Ele é formado pela Jocum, casado com a Cleusa e pai do Lucas Manica. É isso, pastor? É isso mesmo. Muito bem, pastor. Seja muito bem-vindo aqui. Amém. Nós queremos ouvir a sua história, e esse é o objetivo, né, do nosso programa aqui. Trazer as histórias de pessoas que estão aí trabalhando no reino, estão servindo, sendo relevantes, e às vezes fica mais às margens, né? A ideia aqui é realmente trazer, levantar essas histórias e levar esses conhecimentos, as missões, até o serviço do reino, vamos dizer, que o pastor presta dentro do seu ministério, para que as igrejas tenham alcance, tenham acesso, da forma que possa servir a igreja. Pastor, dá um salve aí, pessoal. Boa tarde, graça e paz. É um prazer estar aqui conversando com vocês e trazendo, né, esse conhecimento do ministério que a gente tem. Eu falo que eu não sou servo de Deus, eu sou filho, né? Eu sirvo o corpo de Cristo. Então, servindo o corpo de Cristo, a gente tem esse ministério que trabalha com a área de aconselhamento, libertação, cura interior, né? Quebra de maldições. Embora quebra de maldições, muitas pessoas dizem, não existe e tal, mas a gente ora nesse sentido e o efeito é algo sobrenatural, né? Porque é a área da santificação, na verdade. Então, onde a gente trabalha é nessa área do corpo de Cristo, né? Santificando a noiva. Show de bola, santificando a noiva. Maravilha. E nós vamos falar um pouco mais sobre
essa parte do ministério, sobre esses desdobramentos todos, aquilo que é mais complexo com relação a... Até o pessoal tem certo preconceito por não conhecer, né, pastor? Por não saber. Sim, sim. Esse é uma área, né, que infelizmente ficou... A gente não deu ênfase nela, né? Porque nós tínhamos alguns conceitos que hoje a gente está vendo que funciona melhor quando a pessoa está inteira, servindo a Deus de forma integral. Ou seja, inteiro como ser humano, né? Corpo, alma e espírito curados. Curadão, né? Isso. Eu mesmo fiz todos os cursos lá na Jocum, todos não, né? Fiz o IFOL, fiz o treinamento para aconselhamento. Na época que eu estava pastoreando, e aí como pastor, a gente não consegue trabalhar com essa área, né? Sim, até a minha leitura a respeito disso na faz época. o gabinete, né? Exatamente. Na época, até a minha leitura a respeito disso é que se eu começo a trazer todo o trabalho da Jocum para dentro da igreja, a igreja vira um hospital, né? Vira uma agência missionária e não é. Eu às vezes aconselho alguns pastores a não implementarem esse ministério como principal das suas igrejas. Ele tem que ser um braço, uma ferramenta. Não pode ser, tipo assim, um ministério só voltado para isso. Porque daí você vai ser também aquela igreja de rotatividade. A pessoa vem, é tratada, é curada e vai embora. Exatamente. Ela não fica, porque ninguém para no hospital, né? Ninguém quer ficar em casa no hospital. A pessoa só vai para o hospital para ser curada e vai embora, né? É verdade. Mas, pastor, antes de falar do ministério, me conte, o pastor se converteu em que ano? Rapaz, esse ano, o negócio de ano é complicado para mim. Tem que pensar. Porque isso faz muito tempo, né? Eu tinha só 13 anos. Quando eu me converti, porque, na verdade, assim, o pastor que me fez entender que eu precisava me converter, porque como eu sou filho de crente, eu acho que eu já era crente, já nasci no evangelho. Tô ali, tô na igreja. Rapaz, por que eu tenho que ficar crente? Já nasci crente, né? E, inclusive, fui batizado quando era criança. Olha! Lá na igreja presbiteriana do Tarumã. Ai, Jesus, não vamos nem entrar nesse assunto, né? Como um bebê lá. Porque, e eu só entendi isso depois de adulto, mas isso eu vou falar mais pra frente. O que acontece? E esse pastor, querido pastor Horst Brunner, né? Ele é lá da Igreja Livre agora, na Barreirinha. Tá lá ainda. Tá vivão aí, tá com a gente, né? Os dois genros dele, acho que são pastores também. Mas que idade ele tá hoje, será? Acho que uns 90 anos. Mas tá firme o alemãozão lá. E ele falou pra mim, Jonas, você precisa de Jesus. Ele disse, mas eu já tenho. Ele disse, você tem que aceitar Jesus, aquela coisa, né? E ele ficava no meu pé. E um belo dia, eu tava num retiro de carnaval, lembra dos retiros? Sim. De carnaval, coisa boa demais, né? Nossa, uma delícia. E estava no retiro de carnaval e estava pregando o pastor José Brasil, irmãos menonitas. Nessa época eu estava na Menonitas. E justamente naquele dia o Espírito Santo falou comigo, você precisa fazer uma aliança com Deus. E eu entendi que era uma aliança. Eu não estava aceitando Jesus. Estava fazendo uma aliança com Deus. Então, tipo assim, isso que muito crente precisa entender. Você não aceita Jesus, é Ele que te aceita. Você faz uma aliança com Ele. Uma aliança de sangue, né? Aliança de sangue com Deus. E aí, dali para frente, naquele ano mesmo, aceitei Jesus. E em novembro, com 13 anos, eu me batizei. Mas eu me batizei porque é o seguinte... Toda a galera dos adolescentes iam se batizar. Eu vou nessa onda, né? Eu vou nessa onda. Todo mundo, todos os amigos se batizaram juntos, né? Foram acho que os 15, 16 se batizando de uma vez só. E quem me batizou foi um pastor de 2,8 metros de altura. Meu Deus Aí do céu. eu dava no joelho dele quase, né? Porque eu sempre fui baixinho. Miudinho, né? Devia ser magrinho na época. O pastor Friesen, Rudolf Friesen. Os alemão. Dos alemão, bem grandão. Aí ele que me batizou lá na época era ali no Uberaba, atrás do SBIM. Aquela igreja que tinha ali na Sagrado Filho. Você já ouviu falar no SBIM, Alad? Lá de Valembrar. Seminário Bíblico dos Irmãos Menonitas. Era lá. E aí,
Isso, né, idos dos anos 70. Isso aí, faz tempo isso aí. Faz tempo. Porque o SBI eu conheço de ouvir falar. De ouvir falar. ouvir Onde falar. a Jocum do Uberaba era a base teológica, né, onde que o pessoal ficava internado lá, fazendo o curso teológico da Irmãos Benonitas. Que bacana. Né? Eu fui da Irmãos Benonitas até os 18 anos. Então, só não aprendi a falar alemão, mas eu era... Faltou alemão. Mas aí, pastor, então você se batizou ali com 13 e nunca saiu da igreja? Não, eu tive assim, tipo, eu não sei se foi um desvio, né? Porque, tipo assim, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu tive uma experiência com o Espírito Santo, na época, o pastor que estava na igreja, eu nem lembro o nome dele, mas era um pastor alemão também. Pastor alemão é perigoso, cara, às vezes morre mesmo. Era um pastor alemão que também. Piadinha, quinta série. Eles vão me mandar muito zap lá. Aí, nervoso. Disse assim, não, agora o irmão não faz mais parte da nossa igreja. Tá bom, então. Né? Olha. Fazer o quê? E eu fiquei meio chateado com isso e fui pro mundão. Fiquei um ano, de 18 a 19... Fui lá no mundo, mas toda vez que eu estava num som, numa discoteca, o Espírito Santo falava assim comigo: esse não é o teu lugar. Estava eu lá, não é meu lugar. Não é meu lugar, né? E aquela briga na cabeça, né? Não, mas na verdade o Espírito Santo não te dá sossego. O pessoal diz assim, mas eu desviei. Cara, você desviou, você ficou com o Espírito Santo ali martelando. Porque ele continua falando com você. E a pessoa tem que ser insistente para não exatamente, voltar, você tem que ser mais insistente para permanecer desviado. Para permanecer fora da igreja, né? Para ser crente, exatamente. Porque o Espírito Santo está sempre falando. Tem que ter mais fé para ser desviado. E aí, você com 18, você voltou para 19, voltou para a igreja? Eu voltei, mas daí já voltei na Quadrangular, que era lá na Vila Camargo, né? A Vila Camargo. E nesse trabalho da Vila Camargo, a gente começou a ajudar a igreja do Capanema, ali do ladinho da Vila Pinto, que na época não era Vila Pinto, era outro nome, né? E nós estávamos ali do lado trabalhando com a comunidade, quando eu conheci Jocum e Ágape. O Cote chegou de Belo Horizonte, lá, né? Que ano que foi isso, pastor? Rapaz, 86. Meu Deus. 86. E aí, num ano depois, eu fui para Jocum. Em 87, eu já estava... Porque todo mundo falava para mim, cara, vai fazer teologia, vai fazer seminário teológico. Seminário teológico era 4, 5 anos. E eu disse assim, cara, Jesus vai voltar amanhã. Eu vou ficar 4 anos estudando para pregar o evangelho. Não dá. Tem que ser algo mais rápido. Aí quando eu descobri que nós tínhamos essa... como é que é? Não é vantagem. Essa dinâmica, que ela é mais rápida. Dinâmica de 5 meses. Né? Tipo assim, em 5 meses você é um missionário. Digo, esse é o meu caminho. Né? Porque chamado eu tenho desde a vida inteira. Minha mãe não podia ter filhos. É aquele negócio, sabe quando você faz promessa para Deus para comprometer a vida de outro? Então, você faz uma promessa para Deus, mas não é você que vai cumprir. Então a tua vida nunca, o outro. A tua vida nunca foi sua. Não. Eu estava comprometido com o que a minha mãe arrumou lá, né? Ela queria ter filhos e ela fez uma promessa para Deus, tipo que nem Ana lá, né? Vou consagrar meu filho pro Senhor, ele vai ser de dentro. E ela me falava isso a vida inteira, né? Então, tipo assim, mesmo que eu não quisesse, ela inculcava, não, você vai ser pastor, você vai ser líder, você vai servir a Deus, te consagrei, você é de Deus. E não tinha jeito. E pronto, acabou. Não adianta, você ia no centro espírita, os cães saía tudo, né? Os caras, você tem que sair daqui, não pode ficar aqui dentro, fica, né? Não fica. Não podia, né? E é uma dinâmica bem interessante, essas experiências com Deus, né, pastor? De você tá lá meio longe da igreja e de repente não se sente bem, o Espírito Santo tá falando. Tá te trazendo a memória, te provocando, te arrastando e só se você insistir muito, senão acaba voltando. Então eu sou batizado 2 vezes. Oxi, batizou quando era criança? Quando era criança, quando era bebê, e depois, aos 13 anos, com a escolha minha, né? E aí, já tava com quantos anos quando eu fui numa igreja batista e ia ter batismo de crianças. E o pastor tava lá na frente agora, depois de missionário já, né? E a minha amiga que estava do lado era da Assembleia de Deus, que Jocum tem todas as religiões, sim, né? Todas as igrejas. Toda igreja está lá. Toda denominação. Até anglicano está lá dentro. Aí chegou para mim e disse assim, eu não concordo com isso. Eu digo, deixa eles fazerem do jeito que eles fazem. Aí o pastor chegou lá na frente e disse assim, nós não batizamos as crianças
na fé delas, irmãos. As crianças são batizadas na fé dos pais. Elas são batizadas na fé dos seus pais. E eu, que já entendo você entende dessa questão do ancestral, né? De receber herança. Então, uma herança que eu recebi quando eu fui batizado quando criança. A herança da fé dos meus pais. Faz sentido, então eu né? entendi que, tipo assim, fazia muito sentido você batizar a criança. Porque o judeu, por exemplo, ele não é batizado na fé dos pais. Ele é obrigado a andar na fé dos pais. Ele é né? inserido ali. A vida dele é aquela, né? A apresentação ela tem a mesma função. Isso, né? tem a mesma função. De herança a apresentação também, né? tem essa função. Mas eu entendi que não tem nada de errado. Ah, sim. Entendeu? É porque a interessante gente faz que uma tempestade pelo fato de que quem crer e for batizado, né? E a criança não crê. Não tem ainda esse mas discernimento, não tem problema, né? que ela não crê. Os pais creem e acreditam. E sabe que dá certo, né? Sim. O cara pode até desviar, mas ele volta pro reino. A Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Tem a ver com o ensinamento, Tem a ver com tudo. justamente com a herança, né? Com a herança espiritual que é deixada. Tem a ver com a paternidade. Paternidade, herança cultural, Sim. costume, tudo isso Tudo vai isso. moldando a personalidade, a fé, os valores, os princípios. E aí ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela Ela vai crescer, seguir. aquilo que ela vai florescer. E vai trazer ela de volta, a não ser que ela insista muito, né? Não, é que nem eu falei, tem que ter mais fé para não ser Muita crente força. E aí, nesse tempo, meus pais se afastaram do evangelho. E aí, depois meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, a minha mãe se afastou. Ficou chateada com a igreja e tudo. Se afastou do evangelho. Aí eu catava meus irmãos. Nossa, vocês vão para a igreja. Tem quantos irmãos? Nós só somos em 7, né? Isso porque a tua mãe não podia ter filho. Isso porque ela não, mas é que depois de mim veio toda a escada, né? Abriu Aí a margem. Deus abençoou e abundantemente. E 7 é número bom. Só que dos 7, a minha irmã mais velha, ela é minha prima. É a primeira irmã, mas é nossa irmã, né? Sim. Aí a gente catava eles tudo e ia pra igreja. A gente tinha que caminhar de Santa Bárbara até o Jardim das Américas, né? Meu Deus do Era uma céu. caminhada ali Era para aqueles pernada. carreiros, porque ali não tinha casa, nada, tem aqueles conjuntos ali, era só mato, né? E a gente ia para a igreja ali. Hoje não tem mais igreja no Jardim das Américas, né? Felizmente. Mas a gente fazia esse caminho. Irmãos Menonitas. Não tem mais? Não tem mais. Ali, por último, não foi o pastor Paulo Quintino que pastoreou essa igreja? Rapaz, essa é uma pergunta difícil. Porque daí, depois que eu fui para o Isso já quadrangular fazem e pra... 30 e Ixi, lá 30 Pedrinha. anos atrás, né? Que interessante, pastor, que top. E aí você foi pra Jocum já desde cedo, então? Fui para Jocum Desde com que o 25 anos. Desde que o Cote veio pra... Quando o Cote chegou aqui. Chegou em Curitiba? Chegou aqui. Já faz uns Ele é 40, um né? vírus, né? É um vírus. O vírus das missões. Ela pega em você e aí não tem jeito, né? Você acaba É que faz influenciado. todo sentido, né? O trabalho da Jocum, ali, a parte que eu tive contato, é um trabalho muito prático de evangelismo, Sim, de aconselhamento e de cura, de libertação. Então, são ferramentas práticas e que servem à igreja. Então, que é melhor do que isso, né? Você já vai com a mão na massa ali. Você tem muito a dinâmico, ferramenta, né? Bem dinâmico. Dinâmico, e você vê cura, libertação o tempo todo. Tem um irmão que ele falava assim, é de pegar com a mão o que Deus está fazendo. E eu gosto dessa expressão. Acho muito legal. Verdade. Porque é assim mesmo. Se vai lá, pelo menos quando eu participei do EIFOL, já era pastor e o EIFOL é algo extraordinário, né? E aí você vê aquela galera que tá lá, chega tudo com cara de crente, no meio, o Espírito Santo arranca toda aquela... A máscara. Aquelas máscaras, aquela aparência, daqui a pouco só vê ninguém se quebrantando, chorando, se despindo, nos atendimentos, aquela maluquice que Deus faz lá, né? A igreja não tá preparada para isso, né? Não tá. Então, a grande questão, eu às vezes até falo isso, né? Que uma das coisas que a reforma não brindou foi tirar o confessionário. Né? Porque a confissão ela é parte do evangelho. Sim. Entende? Então, hoje, com essas escolas e os seminários que a gente faz, a gente tem resgatado essa área onde a pessoa pode ir abrir o coração, abrir os seus pecados, se vulnerabilizar para ser curada. Sim. Daí a gente vai, faz aquela anamnese, faz toda aquela entrevista, vê o que a pessoa precisa receber, né? Que área que ela precisa de apoio, de ajuda, de perdão e tudo. Então, tipo assim, e esse é um trabalho incansável, porque ele sempre tem.
Entendeu? Inesgotável, né? Inesgotável, porque o ser humano ele precisa de suporte. Sim. E o corpo de Cristo, eu acho lindo isso daí. A multiforme sabedoria do corpo. Porque o corpo de Cristo, cada pedacinho dele tem uma expertise, digamos assim. E contribui com o outro. Então, você tem aí igrejas que trabalham com libertação há anos. Sim. Mas eles trabalham muito mais com aquela libertação de evangelismo, que é a expulsão de demônios. A gente já trabalha com uma libertação que é para crente. Sim. Aí os caras dizem assim, mas crente precisa disso. E como precisa? Precisa bastante. Não, é fato isso que você está falando, porque eu lembro quando eu comecei a pastorear com 28 anos, né? Nossa, novinho também. Era novinho. Quando eu me converti com 23, com 28 eu estava assumindo igreja como pastor titular. Foi uma carreira rápida assim, né? E essa era uma das dificuldades, porque não é mesmo de assumir como pastor, mas já como membro, líder, olhar para a igreja e ver aquelas pessoas que às vezes eram líderes dentro da igreja, que estão lá, mas só que eles estão tão feridos e que ferem as outras pessoas. Aquela irmã que fica na porta e que uma criança passa, ela só falta dar um pescoção, né? Só falta dar um pé no vidro da criança. É duro, rígido, aquela pessoa engessada, religiosa, amargurada. E era algo que você percebe, eu me converti em 97, 10 anos depois de você, né? Desde 87 você está envolvido, né? 10 anos depois você já estava na Jocum, né? Com 18, 20 anos. 20 anos a gente já pregava nas congregações da Fonte, né? Que eu fui, aquela igreja que era quadrangular, ficou pouquinho tempo na quadrangular e migrou para a Fonte da Vida, do pastor Joel Eck. Aí o que aconteceu? Com o pastor Dirceu, ali na Vila Camargo. Aí, nessa época, a gente andava com uns carros velhos lá pro Boa Vista, lá pro Jardim pregando pros São José da Vida. E aí você se converteu numa igreja que ela era mais dinâmica nesse sentido, né? Exposta a missões. E um grupo de jovens também muito atuante. Porque o pastor Dirceu, ele sempre foi pastor de jovens. Ele nunca foi aquele pastor dos velhinhos, né? Ele sempre dava muito pedal para os jovens sair, pregar, evangelizar. Ele dava oportunidade de púlpito. Então, às vezes ele chegava para mim e dizia assim, tá pronto para pregar? Se você dissesse que não está pronto para pregar, você estava no sal. Ele dizia assim, então você também não está pronto para ir para o céu. Imagina, rapaz. Se você está pronto, tem que estar pronto para ir para o céu. Já dava aquela pedala robinha ali, né? Dava já uma na orelha. Então, a gente tinha que estar sempre assim, prestando atenção, que a hora que ele chamasse era para ir ministrar, pregar uma palavra, né? E se pregava certo ou errado, não interessa. Rapaz, eu lembro a primeira vez que o pastor me chamou para pregar, pastor Eduardo, eu fui me convertir na igreja de Nazareno, que era uma igreja em 97 um pouco mais quadrada, tradicionalzão ali, né? Bem fechadinha. E nós tínhamos uma congregação em Mandirituba e eu fui com o pastor domingo à tarde, que era o culto. E no meio do caminho ele falou, hoje você prega lá. Eu, oi? Como assim? Como assim? Tô indo acompanhando. Rapaz, bem novo convertido. E nós havíamos tido ceia na igreja de manhã, saímos da ceia e fomos para essa... E no meio do caminho ele fala, você vai pregar. Só que eu tava indo. Como assim, né? Eu muito... prático, objetivo. Eu peguei a pregação que ele tinha feito na ceia e repeti. E preguei, né? Do meu jeito. Aí ele não sabia se ele ficava orgulhoso ou se ele ficava bravo. Porque você não preparou o esboço. Você não pregou. Eu falei, pastor, mas não tive. Mas que ia preparar o esboço que hora, no carro. Não tem essa. Era bem novo convertido, né? Mas foi uma benção, foi uma experiência bem, bem bacana. Então, nessa época também, eu lembro logo que eu me converti em 97. Quando se ouvia de cura e libertação, era justamente essa parte da demonização, de expulsar demônio. Sim, E eu só fui conhecer a libertação né? diferente quando eu fui para Jocum, lá com o Cote, que aí veio uma parte mais de aconselhamento, de cura, literalmente, né? De tratar os traumas espirituais, vamos dizer assim, tratar o ser humano. E é aquela velha frase do Cote lá, aquela fala dele de não é espantar as moscas, né? Não é só tirar as moscas, tem que tirar o lixo. Tirar o lixo. E aquilo foi muito marcante para mim. Aí você se envolveu na Jocum, qual que foram os teus passos lá? O que você fez na Jocum? Então, na Jocum, depois da minha
da minha ETED, né? A gente fez muita roça, limpou muito terreno, fez muito trabalho interno, mas a gente visitava as igrejas, né? E fazia evangelismo no final de semana. Eu fiz a minha ETED no Rio Grande do Sul. A base lá é longe de Porto Alegre, no meio de umas fazendas e chácara que tinha lá. Mas é Porto Alegre mesmo. 7 quilômetros de a pé para chegar lá. Eita. Era uma benção. Subia mais ou menos uns 800 metros, mais ou menos assim, ó. Lá em cima. Pegado, hein? Não, tinha que ser meio que exército para chegar até lá, né? E aí a gente fazia esses trabalhos e lá a gente fez o quê? A gente saiu com uma equipe para o Uruguai, para Montevidéu, para a gente pioneirar Jocum lá em Montevidéu. Então a gente ficou lá 3 anos em Montevidéu, depois eu voltei. Quando eu voltei, daí eu fui com o João Almeida, a gente criou o Arte Vida, e o Arte Vida fazia o quê? Teatro da Jocum. A gente saiu com os teatros da Jocum e fizemos uma turnê pelo Rio Grande do Sul todinho. Quando eu voltei para o Paraná, eu conhecia mais o Rio Grande do Sul do que o Paraná, porque a gente viajou de norte a sul, de leste a oeste, no Rio Grande do Sul com essa equipe de teatro. Solteiríssimo, solteiro. Eu só casei com 35 anos. Depois que eu voltei para Curitiba, aí que eu encontrei a dona Cleusa Mani, que daí a gente casou. Então isso foi bem depois, né? Bem depois. Já tinha e nessa época eu cometi um erro. Aí não tá. tinha fé suficiente para casar e ficar na missão, sair da missão para sustentar a família. Sim. Foi aí que eu fiquei 8 anos fora da Jocum, né? E quando eu fui voltar para missões, já tinha o Lucas e a Cleusa. Aí o Lucas disse assim: pai, o senhor vai parar de trabalhar pra gente viver de esmola? Olha lá. Eu digo, oh meu Deus do céu, e agora? Como é que responde essa criança, né? Disse, não, filho, vai ser diferente, Deus vai nos sustentar. E até hoje não faltou nada, né? Deus sempre foi fiel em tudo, até nas lutas. Deus sempre é fiel em tudo, né? Ele providencia a bênção, providencia a luta, ele sempre vai ser fiel, né? Tem um pastor, faz parte. pastor Pontes, eu lembro da pregação dele também, que ele diz assim, tem coisas que é só para milionário e para missionário, né? É verdade. Ele falou isso lá há muitos anos e eu ouvi dele essa fala que já é repetida. E é muito interessante, né? Porque como missionário vocês foram a lugares, viajaram, fizeram bastante coisa, vamos. E que a gente às vezes como não tem dinheiro para ir não. Não, a experiência que eu tenho viajando em missões com a minha esposa foi quando a gente foi para Angola. Porque ela tinha aquele medo, né, de ir para Angola, África, você passa necessidade, aquela coisa toda, né? Comida, estadia e tudo mais. E a gente foi, a gente só teve, acho que 1 semana de luta, só. Depois, rapaz, uma abençoada irmã lá nos adotou. Eu disse assim, cara, você é muito mimada por Deus, falei para ela, porque até lagosta, moça comia na África. Cara, foi tipo assim, de você sair de um mega almoço e ir pra praia comer camarão. Sentadinho na praia, tipo, isso é vida missionária triste, difícil? Não, sofrida, não é? Sofrida, não. Mas você tá na África. Mas Deus pode te dar boas coisas em qualquer lugar. Sim, é onde você estiver. Então, tipo assim, a gente crê muito nisso, né? Nessa questão. Deus, ele tem os caminhos que a gente desconhece. E às vezes você pensa assim, porque muitas vezes a gente tem que também saber estar no lugar de dificuldade. Sim. Já tive muito nesses lugares. E eu digo assim, Deus me conhece, Ele sabe que eu tenho estômago missionário, né? Eu tomo água missionária, não tem problema. Que nem, por exemplo, na África lá que a gente estava, em Cabo Verde, a água lá é dessalinizada. Então o pessoal tudo tinha que comprar água mineral, porque eles não conseguiam tomar água normal de lá, dessalinizada. Eu disse, eu vou tomar essa água. Lógico que eu não cheguei a pegar uma caneca desse tamanho e tornar. Não. O que eu fui fazendo? Todo dia eu tomava um pouquinho. Fui aumentando. Até eu conseguir um copo inteiro. Depois que eu consegui tomar um copo todo, daí eu não precisava mais água mineral. Aí eu já podia tomar água de lá, que o meu organismo foi já acostumou, aceitando. Tá. Porque ela, por mais que você tire o sal, ela é uma água com muito mineral. Né? Então, o que acontece? Ela é uma água mais pesada. Então, ela desarranja você. Sim. Entendeu? Só que, por outro lado, ela faz uma limpeza também, né? Um detox.
Isso é uma benção. E também tem questão do rim e tudo, né? Não tá Tem, acostumado o teu com rim essa... não tá acostumado a peneirar aquele tipo de coisa. Isso, né? fica Que é filtro, meio né? pegado. Então... Aí você então, trabalhou na Jocum, mas quando você começou a assumir trabalhos, assim, as frentes, como é que foi? Então, nós trabalhamos muito tempo como voluntários do Ministério do Pastor Cote. Sempre no Eu apoio. conheço o Cote há 40 anos, né? Nossa. Então, quando ele começou com a EFOL, era o Silce até, na verdade, junto com o pastor Levi, a gente começou a fazer os seminários como conselheiros. Sim. Né? A gente, tipo assim, eu não sou filho da EFOL, eu estava junto no implante do ministério. A gente nasceu junto com o ministério. Gerou. E aí a gente foi caminhando. E mais à medida que a gente foi caminhando, Deus foi nos dando também uma bagagem para a gente poder desenvolver algumas coisas. Então a gente desenvolveu alguns seminários. Por exemplo, o seminário de intercessão não é tanto ligado ao COT, mas é muito ligado ao tempo que a gente trabalhou com os pastores de Curitiba. Sim. Fazendo gira profética, unção da cidade, enfiando estaca com o nome de Deus fazendo intercessão pela cidade. A Jocum tem um seminário de intercessão. E daí a gente foi aprendendo pela Jocum essa questão de ouvir a Deus, os tipos de intercessões, né? Que a gente foi melhorando aquilo que a gente já fazia na louca, né? Sim. Fazia, tipo assim, a gente ia no embalo do que os apóstolos do mundo estavam fazendo. Aí você montou o seminário de intercessão. Aí eu montei o seminário de intercessão, a gente começou a trabalhar com isso, né? O Marco J, o falecido Marco J, dava aula ali com a gente também e tudo. Aí Deus levou ele na pandemia, que quando chegar no céu eu vou perguntar para ele que palhaçada é essa. Que negócio é esse? Porque ele estava bem, de repente o homem foi. E nós montamos um seminário para atender as pessoas. Por quê? Porque a EFOL é uma escola de treinamento. E tem gente que quer passar por um atendimento, mas não quer ser um conselheiro, ela não quer ser uma pessoa que está à frente. Então o que a gente faz? A gente tem essa escola, que é uma escola voltada para o atendimento. Então a gente traz um conhecimento para atender essas pessoas. A pior coisa que pode acontecer com um conselheiro é você ter que atender uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. Porque, além de atender ela, você tem que ir dando aula para ela, tem que ir ensinando, tem que ir falando as coisas. Então, a melhor coisa que tem é a pessoa passar pelo seminário, entender os processos de cura, de redenção, de restituição, tudo que ela precisa fazer para ser totalmente liberta e, dessa forma, ela seguir com a vida dela. Né? Então, esse seminário ele é curtinho também. Enquanto a escola são 2 módulos, um de 10, outro de 12 dias, o nosso seminário é 6 dias. Então, em 6 dias, a gente atende a pessoa, ela entende o processo e vai. E esse seminário, Luciano, agora a gente está levando ele para as igrejas também. Como é que funciona isso, pastor? Ele funciona à noite. Por exemplo, a gente dá aula à noite e durante o dia a gente atende as pessoas. A pessoa vai tendo aula, né? O conteúdo do seminário. O conteúdo do seminário. É sobre qual? Ele é um conteúdo, tipo assim, a gente fala o que é maldição, biblicamente falando. O nome do seminário como é que é? É cura da alma. Cura da alma. É pra igreja. Pra igreja. O da base é Seminário de Libertação e Restauração. SLR. Eu diferencio os dois porque na igreja, como ele é noturno, ele é um pouco mais compacto, né? A nível de palavra. Ali na base, a gente tem o dia todo dando aula. A gente dá aula de manhã, atende à tarde e dá aula à noite. Então, a pessoa tem um conteúdo mais robusto, maior, né? Mais horas de aula e tudo. Então, isso é muito mais interessante, né? Porque a pessoa já sai com conhecimento, né? Outro objetivo também, né? Exatamente, o objetivo é esse. E a gente tem para as igrejas seminário sobre abuso, consequências do abuso. Tem um seminário para casais, tem seminário para família. Todos esses seminários você faz... Que são uma parte. Você faz um tempo de conteúdo teórico e os atendimentos. Não, nem todos têm atendimento. Alguns têm coletivo. Por exemplo, o seminário de paternidade. A gente faz uma cura de paternidade no grupo terapêutico, praticamente. Tipo assim. Mas a gente faz, tipo assim, uma aula, no final da aula tem uma ministração. Então você ouviu sobre
a característica da mãe, quando a mãe errou aqui, ali e tal, e aí você vai orar sobre isso. Vai liberar perdão para a mãe, perdão para o pai. Né? Todo um, e aí isso um processo é feito em grupo. de restauração. E não, é coletivo, né? A gente faz coletivo, com toda a igreja que está fazendo o curso. Entendi. Né? De forma coletiva. Por exemplo, os seminários mais de conhecimento, que é o caso de casais. Agora, já o de abuso, geralmente a gente também ora com as pessoas, né? Porque a pessoa que passou por esse trauma, ela precisa ser acolhida. Ela precisa de um acolhimento, ela precisa de uma ministração, né? Entendi. Porque ela passou por aquele trauma. Aquilo deixou marcas nela, aquilo gerou uma consequência espiritual, uma consequência psicológica nela. Né? A pessoa que passou por um trauma de abuso tem dificuldade de confiar em outra pessoa. Sim, entendeu? Como é que o pastor lida? Eu sei que a Jocum ela tem muita escola de aconselhamento. Tem muitas ferramentas lá bem diversas. Como é que comunica o trabalho de cura e libertação, vou colocar assim, com psicologia? Como é que vocês conversam? Como é que isso psiquiatria? Como é que se linka isso? Como é que vários terapeutas que trabalham conosco, né? Como é que vocês comunicam isso? Porque o que acontece? Só para concluir a minha fala. Porque a pessoa fala assim, não, eu vou lá para a igreja, vou ser liberto, não preciso de terapia, não preciso de psiquiatra, não preciso de medicação. Como é que funciona? A gente faz essa análise, essa anamnese. E em determinados casos, a gente fala, a gente vai te ministrar aqui, assim, esse assado, agora você vai buscar um terapeuta, você precisa ser acompanhado nesse sentido, você precisa ser reeducado, porque a reeducação, às vezes, a pessoa precisa de ajuda. Sim. Entendeu? Não é só uma questão de boa vontade. Ela precisa de uma ajuda, ela precisa de alguém externo que vai ajudar ela a superar. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dificuldade social mesmo, de relacionamento. Então ela precisa de uma ajuda terapêutica para mudar certos comportamentos. Porque o ministério que o pastor faz, desenvolve, vocês não fazem esse trabalho terapêutico de acompanhamento, de ficar... Não, acompanhando a pessoa, não. A gente faz um atendimento. Literalmente, isso que eu estou falando, é um trabalho terapêutico, de acompanhar a pessoa para que ela consiga... Tudo aquilo que ela aprendeu, que ela foi deslumbrada pelo Espírito Santo... Ministrada, conseguir... transformar aquilo em prática para a vida dela. Isso. Ela precisa de alguém que acompanhe. Às vezes, né? E aí, nesse caso, é que entra o profissional, ou o terapeuta, ou o psicólogo. A gente não briga com a psicologia, nem com a psiquiatria. Sim. Porque tem casos que a gente diz, olha, você precisa de um suporte de remédio mesmo, para você sair desse ponto, para você estar pronto até para ser ministrado. Tem pessoas que a gente não consegue ministrar ela. Porque ela está tão desconstruída ali. Porque, na verdade, o que acontece? O psicológico afeta o físico. E o físico psicológico afeta o espiritual. Sim. Então, nós somos um espírito que habitamos em um corpo e temos uma alma. Essa é a constituição humana. Então, tudo que afeta a pessoa está nessa tricotomia. E a psicologia tradicional brinda somente a parte emocional, só a alma. E a psiquiatria trabalha com o corpo, que é o remédio para as áreas que foram afetadas por aquela disfunção. E o espiritual? Quem é que mexe com isso? Entende? E porque às vezes nem o pastor ali no seu... Como é que a gente chama? O trabalho pastoral no gabinete. Nem o gabinete pastoral vai realmente tratar daquela área, né? Então precisa mesmo de uma ajuda, de uma força, de um suporte. Então a gente pede para a pessoa, não, você tem que passar por esse suporte. É necessário que você passe por isso, né? Então a gente faz nesse sentido. Que bacana, porque acho que essa conversa ela é muito interessante, muito importante, né? Da psiquiatria, da psicologia com a igreja, né? É que, na verdade, há muito tempo, quando a pessoa procurava um psicólogo, a igreja dizia que aquela pessoa não tinha fé. Não, você só vai para o psicólogo se você não tiver fé. Mas como é que você vai para o postinho de saúde, então? Porque daí você também não tem fé. Não é? Por que você precisa que o médico opere teu coração? Você não tem fé. Então, a falta de fé não pode ser uma causa
de você não procurar os médicos e de não procurar ajuda, né? O ser humano, ele tem essa capacidade de ajudar um ao outro, né? Na verdade, é a única raça que faz isso, né? É verdade. E aí, aquilo que o pastor falou, né? A igreja não tem dificuldade com o médico, né? Sim, não, com a medicina não. Mas com a parte, emocional tem, né? Tem Tem. aquele preconceito. Eu lembro logo que eu me converti em 97 e era mais ou menos isso mesmo. Na época era isso. Psicologia é falta de fé, né? Psicólogo, psiquiatra, e graças a Deus que houve essa mudança, né? Mas time. Infelizmente, Luciano, ainda não é 100%. Ainda tem os resquícios, né? Nós ainda temos uma boa área, principalmente no pentecostalismo, que a gente crê que tudo Deus tem que fazer, e tem que fazer do jeito que a gente acha que é o certo. Então, nesse grupo de pessoas, procurar ajuda psicológica, psicólogo, é fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual. Não é uma coisa bem vista. E né? aí, vamos ver aqui nosso outro assunto, pastor, mudando um pouquinho de lá para cá. Esse livro que você trouxe para nós, eu não sei que horas nós estamos aí. Então acompanhando. E esse livro que você trouxe para nós, mostra aí, o que é? Me conte. Esse livro, Entendendo... Cadê eu? Ah, tá ali. Pronto. Entendendo as alianças. Aqui, pastor, você mesmo mostra aqui, ó. Entendendo as alianças de sangue. Opa, cara bom, hein? Entendendo as alianças de sangue. Isso. Jonas Ribeiro. Ele surgiu, na verdade, de um estudo que eu fui dar para os jovens na Igreja Batista ali em São José. Me pediram um estudo sobre jovens e eu orei, Deus falou, fale sobre ligação de almas. Eu digo, mas Deus, esse povo não entende nada, ligação de almas. Então, rapaz, eu comecei a escrever esboço, a pregação, e a coisa cresceu. Eu cheguei lá e dei o estudo, foi 1h30 de estudo sobre isso. Só que terminou o estudo, fui embora para casa, o Espírito Santo continuou falando comigo. Você tem que escrever isso, escreve isso. E eu fui escrevendo, dentro das experiências que a gente tinha na área de atendimento, de pessoas que fizeram pactos, fizeram alianças. Só que aí o Espírito Santo foi me levando pela palavra. E eu comecei a estudar a palavra, onde fala sangue na Bíblia. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. A Bíblia inteira fala sobre isso. Jesus tem um capítulo inteiro em Mateus 23, que ele fala que o sangue de Abel até Zacarias seria cobrado daquela geração. Nossa. Então, tipo assim, porque quando você fala aliança de sangue é coisa do passado, é coisa do Velho Testamento. Não, Jesus falou sobre isso, né? E aí você vai estudando, vai pesquisando, e nesse livro eu falo sobre tatuagem, por exemplo, né? Eu falo sobre transfusão de sangue. Porque nós temos religiões que nem os nossos primos, né? Os nossos primos não aceitam transfusão de sangue, não podem aceitar sangue. Você não pode receber sangue, né? Então, o que acontece aí? Me empresta aqui teu livro, pastor. Vou deixar aqui o pessoal ver ele bem bonitinho. Tem o suporte. Aí, garoto. Ficou bom, hein? Olha lá. Aí foi minha, hein? Grande. Olha aí, colocar ó. aqui, ó. Pronto, aqui ficou melhor, né, Lade? É melhor ainda. Agora você matou a pau. Ficou bom. Pronto, tá aqui o livro. Onde é que eu tava? Eu te atrapalhei, né? Você estava falando sobre as alianças de sangue. Então, e dentro dessa área transfusão de sangue, transfusão tatuagem, de sangue, tudo, uma das coisas que eu entendi e que acontece nos atendimentos, a pessoa que recebeu um sangue, que ela não sabe a origem. E Deus me falou sobre isso, a contaminação pelo sangue que você pode receber. Ou seja, Deus falou, os primos não estão tão errados. Até que tem um fundo de verdade nisso. Mas aí eu estava pensando, mas eu sou crente, eu tenho Jesus, eu não posso doar, eu estou fazendo uma doação, fazendo um bem para alguém. Aí o Espírito Santo pode. Você pode mandar o seu sangue junto com o meu. Olha só. Aí, tipo assim, realmente, se eu posso entregar o meu sangue, Jesus, põe o teu sangue no meu sangue e cura essa pessoa que vai receber o meu sangue. Entende? Então, tipo assim, aí eu falo, tem uma colaboração da Angélica, né? Que ela é PhD
na área de inseminação. Né, nessa área aí. Ela tem um capítulo ali no livro que ela colaborou com a gente, porque eu não entendo nada desse assunto, porque eu nunca fiz, né? Mas ela dá o testemunho dela também, ela nos autorizou a colocar no livro, é um capítulo muito especial nesse livro, e no final dele tem orações. Então, no final do livro, nós temos as orações de renúncia, de modelos, né, de orações de quebra. Porque não adianta eu dizer que isso está errado, eu tenho que dizer também como é que eu conserto. Sim, excelente. Né? Então, no livro tem essas partes da oração que a pessoa pode fazer, que a gente aconselha que faça acompanhado, com o pastor, com outra coisa, né, que vai que a pessoa precisa de ajuda na hora de orar. Então, é importante, né? E o trabalho que a gente faz além do livro tem os apostilas, né? Sim. Dos cursos, que hoje eu não faço mais apostila física. Sim. Essas apostilas são tudo em PDF, sabe? Tudo em a apostila digital. de paternidade é digital, a Você de tem abuso apostila é do que digital. tanto, pessoal? Paternidade, né? Que é a um paternidade seminário. bem resolvida, que é o seminário. A de abuso e suas consequências, que também é um seminário. E temos a apostila de sexualidade, que é muito pouco, por incrível que pareça, as igrejas quase não pedem seminários de sexualidade na igreja. Interessante. Quando eu fiz hoje tem uma perseguição tão grande que até os líderes estão ficando com medo de falar do assunto. Sim, e quando eu fiz a Jocum, na época era SS Sexualidade. SS, que era o Igor. Né, ele tá lá ainda não? Tá lá ainda, só que ele não tá mais podendo fazer justamente por isso. Por causa de uma ação. Uma ação judicial, ele não tá podendo fazer o curso dele. A Jocum, né, não quer que associe, né, uma coisa com a outra. Ele talvez possa fazer. E como é que ele ministra nas igrejas, né? agora? Ele trabalha como terapeuta também, né? Ele é formado então, em terapia, né? Ele atende as pessoas, ajuda elas com formação. Aí a gente trabalha com... Mas desculpa, nessa área da sexualidade tem o pastor Saulo também, um trabalho bacana. Tem, Saulo aqui de Curitiba. Sim, na PIB, né? Na PIB, faz um trabalho excelente lá. Tem várias pessoas que falam da área, né? Várias pessoas, graças a Deus. Mas dessa apostila que você tem é sobre sexualidade e de trauma. Também. Falo de todas as áreas. E tudo é seminário. Tudo seminário. Eu queria juntar as três e fazer um livro. Porque paternidade, abuso e sexualidade tem tudo a ver. Vinculados. São todas vinculadas. Quando a paternidade falha, fatalmente entra o abuso abre a brecha na área sexual. Sim. Então, tipo assim, é um abismo puxando o outro. Né? E então nós temos essa. Tem a apostila do seminário de intercessão, mas essa apostila eu só disponibilizo junto com o seminário. Quando faz, né? Quando faz, a pessoa tem acesso. E o Cura da Alma, ou o SLR, que tem a apostila que a gente disponibiliza para os alunos também. Então, quando a gente vai na igreja e faz um seminário de libertação e restauração, a gente disponibiliza o material para eles, né? Então, não é uma coisa que fica preso. A gente tem que liberar as coisas, né? Não adianta você querer prender conhecimento. E para a pessoa que quer fazer, pastor, pastores aí que estão nos ouvindo, que a gente tem uma audiência pastoral bem interessante, para que número? Vou até mandar para a Ládio aqui o número. Para que número que te chama? 419? 4199 86 7464. São 3 noves, né? 999-86-7464. Coloca aí no vídeo lá de esse menino. Esse telefone é mais antigo que andar para frente. Pastor Jonas. Para chamar o pastor para levar esse trabalho de cura e libertação e para toda essa... Porque é um leque de cursos que o pastor tem, né? Bastante coisa, bastante áreas. E é interessante levar para a igreja no ponto... Até o pastor provavelmente faz essa entrevista com os pastores, né? Para entender o que cabe na igreja naquele momento que a igreja está passando, né? Está vivendo. A gente tem alguns eventos que acontecem na igreja onde o povo está... passando por um trauma, ou passou por um racha na igreja, saiu gente, ou até juntar gente. Eu lembro de uma igreja, a igreja juntou. Juntou a igreja A com a igreja B, fez a igreja C. Meu Deus Mas do céu. nessa juntar a igreja, os irmãos se magoaram. Porque os irmãos da outra igreja tocavam melhor do que os irmãos da outra igreja. Tinha uma irmã da outra igreja que tinha a voz melhor que da outra igreja. Então, em vez de juntar, gerou um trauma, né? Gerou um choque. E é interessante que o trauma
ele é legítimo, né? Dor da pessoa. Ele é legítimo. Legítimo, claro. Ele revela coisas que estavam lá, calma, coberta, submersa. Isso. A hora que dá aquela chacoalhada, move as águas ali, daí aparece os fantasmas. É porque, né? na verdade, assim, nós temos... a nossa vida, ela tem aquela janela de Juari, não sei se já ouviu falar. Sim. Então, tem Explica aquelas coisas que são ocultas, né? As coisas que são ocultas, nem você sabe que tá lá. Entende? E aí, quando tem um evento, é que aquilo aparece. Então, um evento descortina, desencadeia, né? É um gatilho de algo que tá lá dentro que nem você lembrava mais ou não sabia, né? A janela de Juari, ela trabalha com as 4 áreas. A área aberta da vida da pessoa, que é aquela que eu dou a conhecer para todo mundo. Todo mundo conhece, ela tem acesso à área aberta. Aí tem a área mais restrita, que é a área que quem conhece é só quem convive comigo. Aqueles que têm mais intimidade comigo, que sabe o tanto que eu sou chato, né? Eu tinha uma amiga nossa que ela já faleceu, ela dizia: Benzinho, você só me ama porque você não vive comigo. Porque viver comigo, eu brincava com ela, eu já vivi com você, realmente não é fácil. Então, que aquela área que você tem que conviver, o núcleo de intimidade. E tem aquela área que os outros veem e você não vê. Teu ponto cego. Que é o ponto cego. Então as outras pessoas percebem na sua vida, a gente chama de mau hálito, né? É aquela coisa que os outros percebem, você não percebe. E tem a área oculta, que nem você sabe, nem os outros sabem. E essas áreas é onde a gente trabalha muito, né? Porque é a área que aconteceu quando você não tinha consciência plena. Ou não tinha consciência. Ou bloqueou emocionalmente. Não, por exemplo, digamos que você foi gerado. Sim. Tá no ventre da sua mãe. Seu pai quebra o pau com a sua mãe, bate nela. Mas você tá lá dentro. Você tá percebendo que tem tipo assim, o meu mundo tá desmoronando. É isso quando não tem violência. Tem violência, às vezes física. Inclusive com o feto ali, né? Batendo na barriga, alguma coisa assim. Não, atendi ontem uma pessoa que o pai deu um tiro na barriga da mãe grávida dele. Meu Deus do céu. Entende? Então, tipo assim, você vê, ela ainda disse que pôs a mão na frente, passou pela mão e pegou na barriga. E ele sobreviveu. E sobreviveu. Então, tipo assim, tem umas coisas que acontecem que você não conhece. Não, se os pais as não histórias falarem, que você se não ouve sabe. lá na Jocum são as mais... Essas histórias são as mais fantásticas, né? Forte. A gente tem histórias bem interessantes. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção hoje em dia é muita gente no reino, na igreja, mas que estão muito doentes no sentido moral. Mesmo estando na igreja, tem uma vida bem mundana, uma vida sexual bem aberta, coisas que antigamente a gente não via isso acontecendo no seio da igreja. E as pessoas se dizem cristãs. E elas estão ali e tudo. Então, eu não sei se a nossa pregação está muito diluída, no sentido de que Deus só quer te abençoar e te dar coisas boas. E você não está pregando aquele evangelho que exige que você também tenha um retorno para Deus. Porque a aliança tem o ônus e o bônus. E se eu falar só do bônus, tem um ônus aí na servir a Cristo, que é a obediência, que é a submissão, são os valores, a questão moral. E eu acho que se você diluir isso muito, você vai ter uma igreja de mundanos cristãos. Sim, eu acho que é uma... A minha leitura a respeito disso eu não sei se é tem isso. uma série de desencadeio, vários fatores que desencadeiam nisso, né? O tempo que nós vivemos hoje, verdade. O próprio fenômeno da sexualidade fora da igreja, na sociedade em si, a própria emancipação feminina, empoderamento feminino, essa recuada da identidade masculina. Acesso à informação, acesso à mídia. Isso, essas a própria pornografia que está ao alcance de um celular. Muito forte. Sites aí muito alcance. Uma das coisas que para mim é muito grave nos tempos que a gente vive é a perca da hierarquia. Não se respeita mais ninguém, não se respeita. Então não existe mais uma hierarquia. Você não tem respeito ou medo de ninguém mais. Então eu acho que todos esses eventos somados levam a esse reflexo, vai para dentro da igreja, porque a pessoa ela aceita Jesus. E a igreja fala, aí a própria igreja, qual que é o advento da igreja? De deixar de pregar
um evangelho mais um evangelho incisivo. de mudança, né? De conversão, comportamentos, tudo. Eu falo muito quando tenho oportunidade que nós precisamos falar sobre Jesus como nosso Salvador. Aliás, hoje eu vou dar uma aula sobre isso na igreja lá. Jesus sendo nosso Salvador, mas ele também é nosso Senhor. Isso. E absorver o senhorio de Cristo, em nossas vidas, ele imprime em nós uma mudança de caráter, aquilo que a gente fala como literalmente a conversão. Eu andava por esse caminho, fazia, né? Agora vou pra cá, mudei, me converti. E a conversão, ela tem esse desdobramento de você mudar caráter, mudar hábitos. É difícil. Não é pra ser fácil. Não é pra ser fácil, exatamente. Não é pra ser fácil. Ela é de fato, deixar os maus hábitos. E eu acho que essa parte da mudança de vida, que ela... Até porque também, os desdobramentos, né? Ser crente ficou meio em moda, né? Sim, é moda ser crente. A igreja hoje tem um espaço social, inclusive. Eu já via rodando as redes sociais, a igreja lá que tem muitas igrejas, ela tem um espaço gourmet, ela tem um espaço kids, que não é o do culto. Não, a parte ali. É a parte ali, um parque infantil. É uma distração. A lanchonete que começou com uma cafeteria assim, agora é quase uma praça de alimentação. É um restaurante. É a praça de alimentação. O pessoal pode acordar cedo, vai tomar café na igreja, vai pro culto, sai do culto, almoça na igreja, ali já. Deixa a criança ali no espaço kids. E esse ambiente social da igreja, aí as pessoas elas vão porque gostam do ambiente. Não necessariamente se converteram. Não necessariamente se converteram, exatamente. Não se converteram. É só um clube social evangélico. E que agora, o que isso se der uma peneiradinha que fica, aí é com Deus, né? Essa é uma coisa que muda bastante, que no meio do ministério eu parei de sofrer, porque no começo eu sofria muito com as pessoas não mudavam, né? Eu tava preocupado com a mudança das pessoas. E o pastor se sente inapto, né? Tipo assim, meu Deus, eu não tô fazendo direito porque as pessoas não mudam. Por que será, né? Até que aprendi que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Da justiça do juiz. É Deus. A minha parte era pregar o evangelho, amar o pecador e ser exemplo dos fiéis. Falei, vou fazer o que me cabe, né? Aí as pessoas, elas são expostas ao evangelho e aceitar Jesus com elas e ter uma conversão de comportamento, de prática com elas, a santificação com elas e a Jocum tá aí para ajudar, né? Nessa parte fazendo a parte evangelística e as amarras. Ai, que Mas eu só assim, fazendo um adendo, eu não prego mais para a pessoa aceitar Jesus. Faz anos. Eu levo ela a entender a aliança. Por quê? Porque eu acho que aceitar Jesus todo mundo quer. Sim. Mudar de vida ninguém quer. Sim. Então, aliança exige comprometimento. E comprometimento exige compromisso e responsabilidade. Então, eu prego em cima disso. Você está entrando num compromisso, numa aliança, tem uma responsabilidade. Você vai ter que dar um retorno de comportamento, um retorno moral. Isso daí vai ser exigido de você no evangelho. Não é um evangelho só de bênção, só de coisa boa. Então, nesse advento que nós temos hoje, essa questão que você falou, o exemplo dos fiéis, esse exemplo dos fiéis era por diácono da igreja primitiva. Hoje, se você peneirar isso a nível de pastores, não passa. O cara já está no terceiro casamento, né? Não é só esposa de uma, é só esposa, já está no terceiro. Não que ele seja bígamo, porque quando fala ali também entra a bigamia, né? Esposa de uma só mulher. Não adianta, se o cara tiver duas mulheres, já não pode ser pastor. Não dá. Já não dá. Mas é muita coisa nesse sentido, né? Rapaz, que conversa longa que nós teríamos aqui, porque é muita coisa boa, né? Já o nosso horário lá está urgindo. Pastor, me conta aí, da nossa conversa, quando você veio aqui hoje, o que você tinha na mente? Eu quero falar sobre esse assunto. Expectativa de algum assunto, falamos? Ou tem alguma coisa que você queira acrescentar mais aí? Na verdade, eu estava assim, muito à vontade, porque eu me lembrei do tempo de rádio, né? E tempo de rádio é aquela troca. Eu disse assim, não, mas isso eu já fiz muito tempo na minha vida, vai ser fácil. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Mas assim, o que eu gostaria de destacar é que hoje nós temos essas ferramentas disponíveis para o corpo de Cristo, para a igreja. A igreja pode acessar a gente, pode receber esse tipo de ajuda, porque isso ajuda muito a vida do pastor.
Porque a gente desata aqueles nós que ferramentaliza a igreja. Anos ali, sabe, tentando e tal, e ferramentaliza, porque daí ele vê, ele vai acompanhar como é que foi uma ministração, como é que a gente ora nesse sentido. Até a oração hoje em dia a gente ora diferente. Como é que você vê Jocum orando diferente do congregacional, né? Por quê? Porque a gente é muito mais direto ao ponto, né? A gente vai naquele ponto, tratar aquele negócio. Então nós precisamos muito de disponibilizar isso e entender que não é uma competição com a igreja, nem com a teologia, né? Não é teologia, é prática de princípios, conceitos bíblicos. Então, porque se você vai para o lado teológico, é aquela volta lá. E aqui eu estava falando do batismo, e isso, né? não é prático. E não né? é o objetivo da Jocum, né? Não é nem o nosso também. Nosso objetivo é que a igreja seja curada e esteja pronta quando Jesus voltar. E é interessante que o pastor que vai trazer o pastor Jonas para ministrar faz um alinhamento a respeito do que você quer, claro. ou do que serve para a igreja, até de conteúdo teológico, se aquilo for o que caso, é bom. dá uma boa conversa para se entender, né? Então acho que isso é bem, bem importante. O que rasgando o verbo, na tua leitura, qual que é o maior impedimento para que esse tipo, porque eu conheço, é um ministério fantástico que a Jocum, eu já trouxe aqui o Ronaldo, já fiz com ele, fiz com o Denis, que você estava falando, o Aládio, que você lembrou dele. O pastor conhece o Denis, que é missionário na Índia? Ah, sim. Ele lembra dele, é por isso que ele lembra, que também baixinho, gordinho. Aí eu trouxe ele aqui, que serviu na nação. Tá, inclusive, acho que na Índia. Tá na Índia, né? Acho que ele tá lá. Tá. Mandou uns zap aí e o povo, tem uma turma aí, como a galera que tá servindo a Jocum esses dias na UEFOL, né? Toda a equipe lá é extremamente qualificada, gabaritada. E eu acho, me corrija, eu tô fora. Nós estamos indo agora para Chapecó. Levou uma escola em Chapecó. Estou indo para Brasília agora também em março. A igreja está sabendo aproveitar? Então, nós temos alguns ministérios que nos chamam. Por exemplo, eu tenho um ministério que eu fui em Unai, lá em Norte Minas. Por 10 anos eu viajei para lá, de tudo que era curso que tinha lá. Até a escola de liderança, a gente montou para eles, fez uma série de coisas. Porque ferramenta a gente tem, a gente só precisa de ter a audiência. Um povo que quer crescer, o povo que quer ser treinado, o povo que quer ser liberto, a gente tem a ferramenta para isso. Né? Vocês conseguem absorver mais igrejas? Olha... Como é que está a sua agenda? Não, tem espaço. Tem agenda para isso? Tem espaço. A questão é sempre a gente ter essa conversa com eles, no sentido de... Hoje em dia, a igreja ela pensa muito em fim de semana. E os nossos cursos não dá para dar em 3 dias. Se eu der um curso desse em 3 dias, eu vou tirar muito conteúdo. Não dá, né? Não dá, é bastante... E às vezes a igreja não entende não que resolve, o conteúdo de libertação num final de semana não dá para atender gente. Um atendimento é 3 horas. Assim, né? Lógico, às vezes é 1h30, 2 horas. No fim de semana você vai levar uma degustação. Tira 3, exatamente. Conteúdo, né? Exatamente. Amostra só do amostra grátis, não vai dar certo. Então, tem que entender que esse é um ministério que você tem que parar a programação, e aí é que pega para o pastor. Parar a programação semanal para colocar alguma coisa no lugar. E isso parece que é meio um pecado. É uma cultura. Para a igreja, porque é uma cultura. Como é que o culto de oração da quarta-feira, irmão? Digo, irmão, vai vir todo mundo ouvir a palavra aqui na quarta. Entendeu? Na próxima quarta você volta com o culto de oração. Ninguém vai morrer e ir pro inferno se não tiver um culto na quarta, uma quarta-feira programada. Alguns eventos durante o ano. Isso, né? Exatamente. Então, tipo assim, para você levar esse ministério, você tem que abrir mão de um período de programação, por exemplo, a videoaula que a gente faz. Eu dou ela em 15 dias. Você tem que abrir mão em 15 videoaula. Tem que abrir mão em 15 dias para você poder atender as pessoas e dar todas as aulas. São 60 horas aula. É muito conteúdo. Entendeu? É muito conteúdo. Então não é uma coisa assim que você chega e pum, deu ali, acabou, fechou. Não, é um trabalho. Entendeu? Que precisa, às vezes,
acertar isso, entendeu? Alinhar, né? Alinhar. E que tem a parte das igrejas que não buscam muito e a parte da Jocum, vocês lá, agora virou para vocês. Vocês fazem uma boa divulgação? Olha, nós temos os canais, né? Os canais de divulgação, Instagram. Eu tenho o meu YouTube. Site você tem, né? Tenho YouTube, eu tenho Instagram. Tenho o Instagram do Seminário de Libertação e o Instagram do Seminário de Libertação, de Intercessão, que é o CIB, e o SLR, que é o de libertação. E esses são canais de comunicação com a igreja também, né? A gente tem o famoso WhatsApp, né? Tem grupos de pastores de todo lado. E tem também por exemplo, algum conteúdo. Eu não posto muito conteúdo no YouTube, porque, cara, sério, eu tenho uma dificuldade de falar pouco. Aí você fazer um conteúdo pequenininho, muito enxuto, você tem muito conteúdo, você acaba não fazendo, né? Deixa eu vender meu peixe aqui, justamente aquilo que eu tava te falando aqui no intervalo, que é o que a gente faz lá no meu pod lá com o Matheus. O nosso é Megafone Podcast. A ideia justamente é essa, porque a maioria das pessoas que são os especialistas, aí nós estamos falando com um especialista em cura, libertação, mas estou falando com um especialista lá da psicanálise. Sim. A pessoa tem o conhecimento como especialista, mas não consegue enxugar, porque aquilo é muito... É muito amplo. Aí a gente vem, faz um bate-papo desse aqui, extrai cortes e consegue divulgar nas redes para poder trazer os conteúdos, trazer o público, na verdade, a conhecer, a absorver, a consumir aquele conteúdo que é relevante hoje, esse conteúdo aí de cura e libertação. Imagina, você coloca aqui, você, o Igor, coloca qual que é o pessoal lá? A menina lá que tá cuidando agora, lá, esqueci o nome dela. Alessandra, com o esposo. Sim. Meu Deus. Coloca a galera aqui pra falar desse conteúdo. A gente meu fica o dia inteiro das experiências, do tema que cada um domina, ministra, da relevância das testemunhas de cura e libertação. Então é uma área assim, muito top, né? Você falou, por exemplo, que você ministra essa área de Senhoria de Cristo, né? Sim, Eu tenho um videozinho lá que fala sobre o pai do Pai Nosso. O pai, só a figura do pai. O pai judeu. O pai judeu é um senhor. O pai judeu, ele vai dizer com quem você vai casar, a profissão que você vai ter. O pai judeu é aquele cara que se mete na tua vida e você vai fazer o que ele quer. Entende? Então, quando você fala Pai Nosso, você está dizendo que é aquela pessoa que vai te comandar, que vai te direcionar. E isso, por exemplo, que nem a própria... eu quero ver se eu consigo fazer ainda todos os outros passos da oração modelo. Porque essa oração, se você for fazer ela corretamente, é 1 hora de oração. E a gente faz em 1 minuto. Como que é aquela aula da oração que é feita lá? A grande renúncia? Não, grande renúncia. Não. Justamente sobre oração. Puxa vida. Oração de autoconfronto, não é? Não vou lembrar. Rapaz, tem tanta oração específica tem uma aula, uma das aulas que é feita lá eu acho que no treinamento dos libertadores lá. No treinamento, Não vou lembrar agora. Nossa, já faz muito tempo. Tem muitas, mais de 10 nós anos temos, já, 15 anos que temos muitas modelos de orações específicas para áreas específicas. Então, tipo assim, você, digamos, você participou de maçonaria. Tem uma oração específica para isso. Sim, não. As grandes renúncias lá. Né? Tem umas orações de renúncia. De renúncia. Participou de alguma religião, alguma seita, então tem orações específicas. Ali não tem fim, né? Isso. Eu quase não uso, né? Se aparecer alguém com algo diferente, tem que fazer uma oração de renúncia. Então, isso é mais para ajudar o pessoal que está começando, né? Eu digo que a apostila é porque está engatinhando, né? Hoje só tem uma oração que eu uso da apostila. As outras todas eu formulo. Então, à medida que a gente vai ouvindo a vida da pessoa, porque a gente faz uma timeline. Escuta a vida da pessoa, como é que foi a infância, como é que foi o relacionamento com os pais, as histórias familiares. Pegando isso daqui, eu vou fazer um mapeamento da vida da pessoa. Então eu tenho um mapa dela. E aí eu vou explicando para ela o que esse mapa influenciou no comportamento que ela está tendo hoje. Sim. O que veio lá dos pais, o que é responsabilidade dela e o que é tipo assim, visitação que a gente chama, né? Ou aquela questão que ela precisa
tudo que a pessoa não perdoa, ela carrega. Aí tem que visitar aquilo que Então, o pastor falou, tem do que ir corpo, lá. alma e espírito, né? Tem o que que é trabalhar espiritual tem que levar para o altar, o que é psicológico tem que levar para terapia, o aconselhamento, e o que é físico você tem que levar para academia. Pastor, É mais ou menos nosso por aí. tempo já foi. Nós dois tínhamos que ir pra academia, né? Nós dois tem que ir, né? O Alage é magrinho. Ele é magrinho. Mas tem que ir também, os magrinhos tem que ir também. Pastor, muito obrigado por aceitar meu convite, de vir aqui e de estar aqui compartilhando, porque é só uma amostra, né, do que é o ministério do pastor, aquilo que Deus tem te usado, né? Já nos conhecemos há muitos anos, né? Muitos anos. E que Deus dê graça aí pro que vem pela frente, finalizando a IFOL esse final de semana, né? Tá com 270 pessoas, meu Deus. É quanto tempo agora, IFOL? 12 dias. 12, pensa lá, Diogo. 12 dias para atender todo mundo. 280 pessoas, 12 dias paradas ali sendo treinado. E penso no treino, eu fiz já. É muito forte. É bastante conteúdo. Esse é o EFOL 1? O 1, né? O 2 Depois é tem o quando? 2. O 2 é no meio do ano. No meio do ano? Acho que é maio. Acho que é maio. Eu não fiz o 2, eu fiz um Não só. fez os 2? Rapaz, tem foto aí, só tem uma perna. Tem que ir lá. Eu fiz. Rapaz, é que eu Não fiz lembro mais. Não lembro, porque eu fiz tanto curso lá naquela época. Fiz seminário da família, fiz do SS A Sexualidade. tua esposa foi obreiro, não? Fiz fiz da cura da alma lá com o Maurício, Com o Maurício. Né? Você tá lá ainda, Maurício? Não? Não, o Maurício tá no interior de São Paulo agora. Nossa. A gente fez tudo isso. Pastor, aqui para nós finalizarmos, pedimos fazer uma oração, entregando esse tempo aqui, dessa nossa Beleza. conversa abençoada aqui. Amém? Muito obrigado a vocês que estão assistindo, que vão nos assistir, né? É um prazer estar aqui, poder compartilhar, né, sobre aquilo que Deus tem nos dado, né? Vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor, obrigado por esse tempo que a gente teve aqui de bate-papo, de conversa, de trazer essa visão de reino diferenciada para todas as pessoas que estão precisando, para todos os ministérios que precisam. A gente quer colaborar, a gente quer ser aquelas pessoas que vai servir o corpo de Cristo com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, levando para eles esse refrigério, essa graça que a cruz nos dá e que muitas vezes nós não sabemos como aplicar ela. E ajuda-nos, Senhor, a sermos resposta para o corpo de Cristo dessa nação. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dessas pessoas que estão ouvindo com a graça, com o enchimento do Espírito Santo. Amém. Que você receba unção, graça, dons, talentos e habilidades vindo do Pai das Luzes para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, muito obrigado, um grande abraço. Amém. Leve nosso abraço lá para a esposa, para o filhão lá. Amém. Que o Senhor te use lá no IFOL. Deu uma saudade agora de estar envolvido com aquele povo lá. Tá bom? Muito obrigado. Deus para abençoe. vocês aí que nos assistiu, que vai nos assistir aí, não sei quando, largue os seus comentários, siga o canal, chame aí o pastor Jonas para servir a sua igreja, para te ajudar aí. A palavra de Deus diz que Deus dá dons e talentos de multiformes, multiformas, né? Sabedoria. E sabedoria. Então, tem esses homens e mulheres, esses missionários, para servir a igreja. Então, convide-os, tem aí o contato do pastor no vídeo, aí na descrição a Ládio já vai deixar para nós aí, né, Ládio? Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços:
Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630 e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques, 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.